Tebet. Simone Tebet sobre Rio Grande do Sul. Dinheiro chegará no tempo certo, não é agora. Ela disse que o governo federal ainda não recebeu as demandas dos prefeitos das cidades afetadas. Tá aí o comentário de Simone Tebet. Eu vou passar o primeiro comentário sobre essa pauta para o Paulo Papini. Olha, é difícil eu ver esse tipo de comentário. Eu tenho que lembrar que eu sou advogado, que posso incorrer em crime de calúnia, injúria, difamação, eventualmente uma ação de reparação de dano moral. O que essa gente tem na cabeça? Você precisa do recurso agora. Não chegou o recurso federal para enchente anterior, que aconteceu em outubro, setembro, não falei a memória, no Rio Grande do Sul. Da mesma forma que não foi recurso federal também para Petrópolis, em 2010, o que não impediu o governo brasileiro de ajudar o Haiti no terremoto. Não que o Haiti não mereça ajuda tal, mas acho que a prioridade é o nosso povo, né? Não é um povo de outro país, quando o nosso povo está na rua. E dessa segunda ideia, a gente fala, não chegaram as pautas. Bom, talvez não tenham chegado as pautas dos prefeitos, se é que ela está falando a verdade, que é difícil também acreditar, né, no que ela diz. Mas se ela está falando a verdade, talvez seja porque as cidades estão embaixo d'água, talvez seja porque se as cidades estão embaixo d'água, provavelmente estão sem internet, estão sem comunicação, a comunicação está fragilizada, as linhas estão congestionadas. Agora, ajudaria muito se o Estado lato sensu, Exército, Polícia Federal, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, não impedisse as pessoas de ajudar, né? Gente que está indo levar jet ski para ajudar, socorrer desabrigado, etc., está sendo proibida de fazer isso. Agora, o que é pior, eu até esqueci de mandar o link para vocês. Ontem, até falei disso na live no meu canal ontem. Ontem, o magistrado Luiz Carlos Valois, que é um grande... É um magistrado declaradamente esquerdista, tá? Não vou tecer adjetivos em relação ao que eu penso da pessoa dele, mas ele falou, olha, Lula, por favor, temos que resgatar com prioridade os presos, os presidiários. Entendeu? A preocupação do Estado qualquer, né? Assim, o povo do Rio Grande do Sul que se lixe. Está sem resgate, sem comida, a comida tem que passar por um esquema de nutricionista. Quem denunciou isso no domingo foi o Dunga, numa live. Quando eu comecei a ver esse tipo de notícia, eu falei, não é possível, é fake news, né? A palavra da esquerda lá. Não é possível que alguém seja tão canalha a ponto de negar ajuda para quem está necessitado. Não é possível que alguém seja tão canalha de, num momento desse, comentar, fingir que fala com o presidente da República no telefone. Ou então depois fala do plano Marshall, ou então aí o Lula dá uma risadinha e fala que vai torcer para o Inter e para o Grêmio. Eu não sei, eu acho que parece que eu entrei em coma e acordei. Até a impressão que eu tenho às vezes é que eu entrei em coma em 2022, 2021 e estou acordando agora. Passaram 10 anos e o país virou um caos, aconteceu um apocalipse zumbi, alguma coisa assim. Obrigado, Papini. Vou passar o próximo comentário para o Diogo Forjaz. A impressão que se tem, Diogo, é que realmente é como se tivesse... É a impressão que eu tenho de forma geral, como se tivesse um time, assim, uma espécie de time, uma camisa que o governo e algumas pessoas... Não é nem só o governo, até os artistas, né? Os artistas mais voltados a uma ideologia específica estão fingindo que não está acontecendo ou não estão dando atenção devida. É como se realmente fosse uma espécie de vingança. Eu não sei, é uma impressão minha, né? Que eu tenho visto assim que a reação de uma ala, assim, tanto da mídia, os governantes mais, né, da esquerda, do governo de situação, da situação do governo, né? É como se fosse uma espécie de vingança, como se fosse assim, estão sofrendo então agora, então precisam da gente, então não sei,
Eu tenho essa impressão nas falas e nas notícias que eu vejo. Não sei o que você acha sobre isso, Diogo. Eu acho que é mais grave do que isso, Paulo. Antes fosse uma mera vingança. Eu acho que tem projeto, tem método e tem propósito. Bom, primeiro sobre a fala da Simone Tebet. Eu estava ouvindo aqui enquanto acompanhava a sessão nos Estados Unidos. Eu ia fazer as duas coisas simultaneamente. Como eles estão interrompendo lá, então eu tirei o fone e fiquei com um só. Estava acompanhando os dois temas simultaneamente. Olha, e já deixo aqui registrado o meu lamento com o despreparo de alguns depoimentos lá no Congresso americano. Não se pode falar sobre violações de lei sem levar a base da lei. Isso nos coloca em vulnerabilidade. É lamentável que uma sessão como essa não se vá com o devido preparo para lidar com a questão. Lamentável. Bom, voltamos ao caso aí da Simone Tebet. A fala da Simone Tebet monta uma série de problemas. Primeiro, vamos ao problema, a questão lógica e intrínseca à afirmação dela. Quer dizer, então, que se os prefeitos não pedem, então deixemos que as pessoas morram isoladas no telhado ou afogadas na água. É isso? Só para entender. Quer dizer, então, que o sujeito aparece, o prefeito de uma das cidades, salvo engano, de Canoas, aparece na rede social aos prantos, pedindo ajuda de qualquer um para qualquer coisa e, ainda assim, precisa pedir. Tem que esperar baixar a água, ela diz, porque eles não sabem o que pedir. Ora, Simone Tebet, enquanto a água não baixa, se pede barcos, helicópteros, comida, abrigo. Por favor. Então, é claro que essa fala de Simone Tebet não está relacionada com o fato do Rio Grande do Sul. Talvez esteja relacionada com o plano que o governo tem. E esse ponto é importante. Veja que já se avalia a reconstrução do Rio Grande do Sul em mais de 10, quase 11 bilhões de reais. Então, me parece que eles estão focados na reconstrução e não em salvar vidas. Aí, se você olhar por essa ótica, aí a fala dela faz sentido. Tem que esperar a água baixar para saber o que pedir, né? A foco não está nas vidas, está no alto custo da reconstrução de paredes, de dutos, de conexões elétricas, de ruas, por aí vai. Parece que é esse o foco principal. E aí sim as falas fazem sentido. Aí faz sentido também o abandono. Será que é só descaso e vingança? Eu acho que não. Eu acho que não. Afinal, a criticidade da situação demanda um gasto sem teto, sem fronteiras, sem controle. As emendas direcionadas sem controle para lidar com o caos, portanto, depois que o problema se agravou, e agora toda a desmídia dá atenção para isso, até sábado, mesmo com as pessoas morrendo, falava-se do show da Madonna. Agora, fala-se do Rio Grande do Sul. Com gastos exorbitantes, teremos também comprometimentos exorbitantes. O Covidão nos lembra bem como eles gastam dinheiro quando não há controle. E se já há um plano para judicializar o Congresso Nacional e suas lideranças a partir do gasto de emendas, bom, então, que prato melhor do que transformar a tragédia do Rio Grande do Sul em ponto para sensibilizar a opinião pública contra o Congresso Nacional? Tem método. Se já há investigação contra emendas agora, como será depois dos gastos emergenciais? Lembre-se que o governo do Rio Grande do Sul, o do Eduardo Leite, esse não é o mesmo governador que usou o dinheiro do Covid para pagar funcionário? Eu acho que é. Não é o mesmo governador que passou celofane na prateleira? Eu acho que é. Então, bom, juntem as peças. Simone Tebet escorrega no discurso, porque tem na mente o que está na mente do governo, o pós. E é por isso que ela fala do depois, porque agora eles realmente não se importam. E isso fica claro nos 4 dias de apagão sobre os assuntos. Apagão absoluto. Enfim, o que o Rio Grande do Sul está montando remonta o cenário do país. Não são só os gaúchos que estão fisicamente no telhado, cercados por água, mas o povo brasileiro subiu no telhado. A Constituição brasileira subiu no telhado. Está cercada por um mar de podridão, por um mar de censura, de ilegalidade, de perseguição, de inflação, de mentiras, que ameaçam as vidas e a liberdade de todos nós. O descaso e a desumanidade com os gaúchos, expresso no caso específico, expressa o mesmo padrão de tratativa
para o resto do país. Acho que é uma ilustração do que nós estamos vivendo num sentido mais amplo e mais profundo no nosso país. E, nesse sentido, acho que mostrou também a desumanidade dos ditos cidadãos de bem. E como é triste. Como é triste ver comentários fundamentalistas de não se ajoelhou e por isso crianças estão afogadas. A verminose do mal parece que ocupa todas as posições da sociedade. Os que produzem conteúdo, os que consomem conteúdo e os que replicam conteúdo. Afinal, se relatos como estava com 3 crianças no barco e uma delas disse, pega essa boneca para mim, e não era uma boneca, era um bebê. Se relatos dessa natureza não foram capazes, em 4 dias, de movimentar essas pessoas, por que então elas se movimentam? Pelo de sempre, pelos recursos, pelo depois. E é disso que a Simone Tebet fala.